Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos vocês que participam aqui com a gente, ao vivo, aqueles também que assistem depois, nos enviam seus comentários, suas dúvidas. Esses vídeos ficam gravados, né, e ficam disponíveis depois no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas, sempre às terças-feiras, a partir de 21 horas. Nós somos um grupo de estudantes espíritas, né? Deixar sempre isso aqui claro, e somos estudantes da doutrina, estamos aqui para refletir sobre os ensinamentos do livro, sobre a doutrina, e hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Diretrizes para o Futuro. Antes disso, vou pedir para vocês desligarem o áudio para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre a vida espiritual, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades de hoje. Graças a Deus. Vamos compartilhar nossa tela para o resumo. Então, vamos lá. Estudo 15, capítulo 14, Diretrizes para o Futuro. Então, vocês, até mandei hoje à tarde a oração, né? Francisco de Assis, aquela que eu falei, só que eu já estou sabendo que não está abrindo com música aí, porque aqui no computador aparece como um PDF, um PowerPoint com música, mas parece que pelo celular não está indo. Então, é uma pena, porque as músicas são bonitas, as fotos também. E aí terminou, né, com essa oração, e é ele que começa o capítulo falando que eles estavam em êxtase, todos, ante as palavras do mentor e a prece de Santos de Assis. Aí teve aqueles abraços que ele comentou lá, né, que todo mundo foi se abraçar. Então, terminados os abraços, eles foram chegando perto de onde se encontrava a mesa presidencial, porque eles queriam manter um contato rápido que fosse com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Sempre, até lá no plano espiritual, nós temos a tietagem, né? Que você vê que a gente está perto de Francisco de Assis e de Clara de Assis, não é para qualquer um a qualquer hora. Então, aí o Miranda fala que quando chegou a vez dele, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio, primeiro eles foram no doutor Artêmio, que ele e o Ivon estariam próximos dele nessa excursão ao mundo físico, aí no próximo trabalho, né? Então, jovialmente, o doutor Artêmio sorriu, abraçou-os, e com a generosidade de um pai afetuoso. E aí o Miranda comenta que eles ficaram sabendo que o doutor Artêmio ia ficar no plano deles, não iria para a crosta, ele ia dirigir os trabalhos lá, dos grupos lá do plano espiritual, do plano deles. Em seguida, eles foram se aproximando dos santos de Assis, né? Francisco e Clara. E aí ele vai falar que ele não pôde resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que desceram espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. A humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamo-lhes as mãos, que se santificaram na caridade, e somente logrei dizer, trêmulo, Deus vos abençoe. Muito obrigado. E aí o Miranda conta que ele ficou impregnado por esse enternecimento por longo período após aquele momento. Em seguida, o Lopes Neto informou que dentro de 15 minutos, cada grupo deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções de seus respectivos dirigentes. Logo, se estabeleceu uma correria, porém, sem agitação e vozeria. Que o plano espiritual é tudo pessoal mais educado, então vai ter, mas assim, para ser mais ágil, mas sem agitação, sem gritos, coisa e tal. E aí o Miranda diz que a equipe deles era constituída por 20 espíritos, que eram dedicados ao trabalho de desobsessão, de esclarecimentos espirituais, e alguns também do departamento de reencarnações,
que haviam participado dos preparativos para esse evento, né, para esse empreendimento. E aí, até de novo, comenta aqui aquilo que a gente falou semana passada, que esses espíritos haviam se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção, ou seja, haviam estudado isso antes. Por isso que estavam ali na equipe. É o caso do Miranda, que ele aqui encarnado trabalhou com desobsessão muitos anos e continuou trabalhando com isso, né, do outro lado, na vida espiritual, no plano espiritual. Quando chegamos à sala em que receberíamos as orientações, podemos perceber que todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionaria de nossa comunidade todos os labores. Desse modo, ele apresentou o irmão Dr. Silvio Santana, outro médico que vai apresentar, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações, que na Terra fora médico obstetra e geneticista devotado, estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecermos alguns pontos para o trabalho que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas. Então, agora o trabalho ia durar 8 semanas. Aí o Miranda continua dizendo que eles iam participar de atividades da seleção dos casais. Na verdade, a seleção já aconteceu, só que aí é a continuação de seleção dos casais, que iam receber como os filhos os visitantes, né, que vinham lá de Alcione, do mais além, que ele chama aqui, iniciando o ciclo dos renascimentos do mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era de regeneração. Gente, vamos lembrar que esse livro foi em 2004. Na frente vocês vão ver outra explicação para poder falar que isso já acontecendo, ó, já está acontecendo. Tem um povo aí que nasceu em 2005, por aí. Então, você vê, nós estamos em 2022, já estão com 17 anos, 18 anos, né? Seriam utilizadas para essa atividade, né, pessoas que queriam ser pai e mãe, né, anelavam pela maternidade e tinham dificuldade de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial, com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Aqui, nesse momento, só vou esclarecer, porque apareceu essa dúvida lá no outro grupo, lá da live, que não é só pessoas que iam fazer inseminação artificial que receberiam esses espíritos. Porque ele vai ter um momento que ele vai falar que as pessoas, acho que é no próximo capítulo até, que tem gente que está até já no 4º filho, no 3º filho. Então, ele está botando aqui uma explicação num caso específico. E as pessoas que ele está colocando, nesse caso aqui, seriam esses da inseminação artificial, né? Então, continuando, ele fala, igualmente, o Miranda falando, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas umas, vingadoras outras, invejosas em grande número, perturbadoras por prazer, em expressão surpreendente. Então, a gente já sabe isso aqui, ele fala desde o outro livro o tempo todo, que essas entidades estão no planeta, que tem vários tipos, né, vários níveis, irmãos perturbados, irmãos que estão ali se comprazendo de fazer o mal. Então, aí ele explica aqui. Agora, ele vai, esse trechinho para a gente comentar, ele vai falar que essa reunião transcorreu em clima de afeto, com perspectivas de muita ação. 2 horas depois, eles tinham que se encontrar na Praça do Templo Ecumênico, a fim de se dirigir às queridas paisagens brasileiras, onde todos ficariam, embora em cidades diferentes. Então, ali terminou essa reuniãozinha aí rápida com esse doutor, Silvio Santana, né? E aí ele fala que depois eles se reuniram na Praça do Templo Ecumênico. Para a gente, antes da gente fazer os comentários, vamos ver o que eles colocam de referência. No Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 9, na pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Porque ele fala isso por causa dessa advertência aqui, né? Que eles vão dar assistência porque os pais dessas crianças podiam estar sendo influenciados negativamente. Então, aí o Kardec pergunta por que permite Deus
que eles fiquem nos excitando ao mal? E a resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Aí os espíritos continuam falando, né? Os espíritos superiores continuam respondendo. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm para te auxiliar no mal, logo que você desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então, gente, isso aqui eu vou fechar aqui com o texto. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, a gente aqui comprova que é aquela história que a gente sempre fala. O que está no seu pensamento, na sua vontade, no seu coração, na sua intenção, você vai atrair essa energia para você. E ele fala aqui, só quando você quer o mal, que eles vêm para te ajudar na prática do mal. Eles não conseguem achar um meio de fazer com que você vá atender para o mal se você não estiver aberto a isso. Certo? Vou parar para nossos comentários. Então, vamos lá. O que vocês acharam? Oi, Citane. Mais para comentar do que em si para fazer uma pergunta dessa vez. É que é interessante, sabe, que para você fazer o mal é, entre aspas, simples, porque se você demora, você acaba fazendo. Mas para fazer o bem, tu tem que passar o tempo todo prestando atenção com a guarda alta, porque no momento que você vacilar, você cai. Vigiai e orai. Jesus falou, você tem que vigiar o tempo todo o seu pensamento. Porque a nossa Eu tendência falo isso, é eu ir. falo isso sempre com ele. A nossa tendência é fazer o que a gente já faz há milênios. Mas pensa bem, para mudar um costume de milênios demora um bocado. Então, a nossa É um tendência vício, é essa. é um vício, Su, porque a pessoa já vem no ambiente que nós estamos passando, é muito mais o pessoal tendência a fazer as coisas naquele vício antigo do jeitinho, né? Que o pessoal faz, que acha que ninguém está vendo, né? Mas está vendo, eu sempre falo isso para o Pedro, somos cercados de uma nuvem de testemunhas que só ficam aguardando uma brechazinha que a gente baixa a vibração. É aquela história da parede. Você orando, você constrói uma parede de energias positivas. Mas se você abrir uma brechinha é o suficiente para aqueles que estão ali ao teu redor aguardando a oportunidade para entrar naquela brechinha que você deixou. Eu estava falando isso para ele esses dias. São nossas chagas, porque essas brechinhas que a gente fala que a gente abre, elas estão dentro de nós. Então, aquele lance, por isso que é importante o nosso autoconhecimento, é aquele lance, a gente não se conhece lá dentro do espírito, nós somos muito bonzinhos, a gente acha que a gente está sempre fazendo bem e tudo, mas em algum momento aparece uma coisa que a gente pensa mal de uma pessoa, ou a gente tem vontade de jogar tudo por alto e brigar com uma coisa, uma situação que não deu certo. E aí, nessas horas, é a hora que a gente abre essa brechinha que você está falando, porque está guardado lá. No passado, a gente foi intolerante. No passado, nós estávamos revidando, era o mal pelo mal, bateu de um lado, bateu, valeu, dava pelo outro. Nisso aí, a gente vê, aí a pessoa fala, o mundo está piorando. Não está, não, gente, o mundo está melhorando muito. Há pouco tempo atrás, não tem nem muito tempo, a gente estava batendo palma para a gente ser enforcada, para as pessoas serem decapitadas. Não tem muito tempo. Nós estamos com milênios de
de humanidade, civilização, entre aspas, uma civilização, só que a gente está evoluindo devagar. Por isso que está vendo essas coisinhas para empurrar a gente, né? Umas pandemias de vez em quando, para ver se dá um avanço, porque nós estamos modificando. E à medida que a gente vai conhecendo, né? Conhecer a verdade, que ela vai te mudar, a gente vai conhecendo essa verdade do mundo espiritual, a verdade das leis de Deus, porque o problema é que são as leis de Deus que estão na consciência, a gente faz uma coisinha, a gente sabe que não é lá muito bom, mas aí a gente, no fundo, acaba você falou aí, ninguém está vendo. Na verdade, não é. Quem está vendo é você, sua consciência está lá vendo. E quando a gente sai daqui, ninguém vai julgar a gente, não vai ter nenhum juiz. Se você não for parar lá naquela cidade das trevas, porque você tiver alguma ligação lá já com a turminha, você vai sair, a sua consciência vai já te levar para uma energia, já tem um passamento, tem a perturbação, e aí tua consciência estando tranquila, você pode até passar um sufoco ali por algumas coisas que você tem uma tensão, né? Um apego familiar, umas preocupações. Aí você pode ficar ainda, não quero, não aceitar um pouco, mas vai depender da nossa vibração, da gente estar sendo levado para o local de auxílio, e nesse momento a gente vai estar consciente. Nessa hora, para diz, passa aquela filminha, né? Nessa hora aqui, eu podia ter feito melhor, não fiz, eu não sabia, e aí a gente vai aprimorando. Nesse momento, a gente sempre vai pegando, ao longo da existência, vamos aprimorando. E essa consciência que a gente tem aqui, que eu sempre repito, ela é muito, assim, é o que está salvando a nossa encarnação, é essa consciência que nós estamos tendo aqui, com os nossos estudos, com a nossa prática de trabalho voluntário, a nossa prática de fazer o bem, não precisa nem ser numa instituição, né? A gente fazer o bem para todo mundo que a gente conhece e está se dedicando. Isso é que vai levar a nossa consciência a ficar tranquila, depois que a gente sair do corpício e passar para o outro lado. Né? Quem mais fala aí? Eliane quer falar? Também está aberto o microfone. Dá para me ouvir? Sim. Então, aí no finalzinho, né? Porque Deus nos permite conhecer o mal. Dá para ouvir? Dá para ouvir perfeito. Tá. Porque Deus permite que conheçamos o mal. Conhecemos o mal para podermos discernir o bem do mal. É o que estava aí, né? Entendi isso mesmo, né? A gente já viu isso, mas é isso mesmo, né? Você quer fazer algum comentário mais sobre isso? Que eu acho bem interessante, né? Passar pelo mal para conhecer o bem. Tá. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Peraí. Tá. Você está falando na hora que ele responde que os espíritos imperfeitos são instrumentos para pôr em prova a fé e a constância na prática do bem, né? E aí ele fala, daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. É isso, né? Mas tem uma explicação maior antes aí. Porque Deus permite que haja o mal, que conheçamos o mal. Então, eu peguei só esse pedacinho, que como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Tem mais? Isso, né? Eu acho que tem, mas tudo bem. Não, porque, na verdade, às vezes eu resumo um pouquinho também, que se ficar aquela resposta grande, a gente não vai seguir no comentário do texto. Mas o que a gente está vendo aí, sim? Essa história. E aí, que nem falou quando que o Kardec falou que vai ser necessário a gente chegar no máximo do mal para poder querer o bem, que aí a pessoa se cansa, o próprio criminoso, tudo que a gente vê nos livros, né? Que chega um momento que eles ficam já querendo parar com aquilo, porque dá um tédio, né? E aí se cansa. Então, o caso é quando chegar no máximo do mal, aquele lance, a pessoa só conhece a escuridão, se apagar a luz, para ver aquelas dicotomias, né? E aí, para você só dá valor quando você perde, né? Então, acontece isso também, né? Quando a pessoa fala, eu devia ter dado mais valor. É no momento que você, desses contrastes, você vê a diferença. Então, quando você vê muito mal, aí começa a desejar o bem, né? O que ele fala aqui, você... Deixa eu ver aqui o texto. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Também, nesse caso, pode ser entendido da seguinte maneira, que passares pela prova do mal, ou seja, você vai ser tentado a fazer o mal.
E se E você faz. já E faz. melhorou, se você já é um espírito que está um pouquinho melhor nessa encarnação, você não. A prova é igual na escola. A prova, eu vou fazer a prova. Não, peraí, mas isso eu já sei que eu não posso por aqui. Então, o meu caminho não vai ser esse. Aí você passa na prova, né? Tira nota 10, 9 ou 8, seja lá. A gente só não pode tirar zero aqui, essa turma aqui não pode tirar zero. Não, vamos tirar lá uma nota na prova, porque a gente já está identificando que aquilo ali é um mal. E aí, você passando na prova do mal, você vai começar a fazer o bem, conhecer o bem, porque realmente você já está craque. Então, eu não vou tirar nota baixa nessa prova. É uma prova mesmo, que a gente até comenta lá, tem momentos que Kardec fala, se tivesse no estudo, graduação, e você ia seguindo a graduação, é como se fosse isso. Então, ele também fala isso aqui, da passagem pela prova do mal para chegares ao bem, porque aí a gente vai, prova que está bem, que está conseguindo, e passa para a próxima prova, né? Beleza. Tá ótimo. A Carla está com problema aí no áudio, não está conseguindo falar? Vai sair e vai entrar para ser melhor. Alice vai falar mais? Tá com... Não. Oi, tá me ouvindo? Tô, agora tô, Fábio. Oh, melhorou. Não, só queria fazer só uma observação dessa questão do Kardec que você colocou, que a gente às vezes se pergunta, poxa, por que que Deus, né, deixa que a gente caia nessas ciladas da vida, né? Por que a gente faz essas perguntas como uma pergunta bastante ingênua, se a gente for parar para pensar, né? Poxa, por que a gente já tem até a resposta, né? A gente sabe que a gente cai porque somos responsáveis, né? Por aquela situação. De alguma maneira, né? A gente tem que entender que nem tudo, né? Acontece por culpa nossa, mas a gente tem alguma vai precisar ter alguma participação, seja para resolver aquilo, seja para ser um instrumento para ajudar alguém, né? O mal, entre aspas, que ali está, não é necessariamente para o mal, né? Para o nosso mal, né? A gente precisa, muitas vezes aquela frase é muito usada, não é à toa, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Não aprende pelo amor, aprende pela dor, porque é só com a dor que a gente entende, né? Nós espíritos encarnados, no mundo de expiações e de provas, a gente só compreende as lições quando a gente sofre, né? Quando está tudo bem, às vezes a gente até acha estranho, está tudo bem, né? Estranho, tem que acontecer uma coisa e tal. É por aí. Mas a gente não deve, né, ter esse pensamento de achar que é o acaso, de achar que é um castigo, de achar que as coisas estão acontecendo sem a sua interferência. Porque a gente, de uma forma ou de outra, a gente interfere naqueles fatos, né? Seja na vida atual, seja no passado, né? Era esse comentário que eu queria fazer. Aqui no caso, que ele vai falar, né? Por que a gente trouxe esse trecho? Porque ele está falando que os pais, e não são espíritos superiores, né? Ele fala, eles vão ajudar os pais, no caso que ele fala, vamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que ele não fique tão nessa influenciação aí. Só que no próximo capítulo nós vamos ver que esses genitores também estão sendo escolhidos a dedos. Maioria é gente que está ligada à religião. A maioria não, pelo que ele fala ali, todos são espíritas, são pessoas ligadas a outras doutrinas religiosas que são caridosos. Então, eles estão escolhendo, e são pessoas que não escolheram agora, não. Já vieram com essa missão, para receber um espírito que seria um dos espíritos mais evoluídos para poder fazer no caso, ajudar para a regeneração. Então, aí, nesse caso aí, que essa galera, 2004, que eu falei, 2005 por aí, né? Porque até ficar, integrar, ter neném e tudo, nessa turma aí, eles estão preocupados, porque eles também podem cair, né? São pessoas como todos, né? Como todos nós, todos podem cair. Só que só o espírito puro que não cai. Todos eles podem cair. Então, vou continuar aqui. Deixa eu compartilhar a tela para a gente, que vai ter um outro comentário nesse sentido, eu acho. Pronto. Então, o Miranda vai continuar dizendo, quando retornamos, que aí eles saíram daquela reunião, né, e foram para
Iam lá para aquele outro prédio. Aí ele fala, quando eles retornaram, a fim de dar início à jornada, eles foram convidados para fazer uma oração, em plena praça, silenciosamente. Logo depois, eles tomaram os veículos que se destinavam aos núcleos que iam receber eles, porque, na verdade, eles estavam indo agora já para outros locais, né, que tem lá as instalações deles. Então, esses núcleos serviam de sede para a ação, para o repouso, para os planejamentos, para a avaliação e para os estudos. Aí, agora, ele vai contar aquilo que a gente já falou no outro capítulo, que eu trouxe, que o Divaldo falou em uma palestra, que é certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 70 e 80. Então, olha só, agora é um em massa, agora são milhares que estão vindo, aquela reencarnação em massa. Só que já está acontecendo desde 70, desde 80, umas reencarnações de espíritos vindo de outro planeta para ajudar. Então, essa turminha já está com o quê? Né? 70 já tem 50 anos, tem uma turma, a gente sabe, né? Que tem um monte de gente aí que quando você escuta uma palestra, você fala, gente, não é possível, como é que vai falando essas coisas, sai de dentro, uma sequência de tantas palavras que colocam as pessoas, né, numa vibração tão boa. E eles estão, desde essa época, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Então, já estavam aqui ao redor, esperando, fazendo aquela identificação, porque no próximo capítulo a gente vai ver que lá é um paraíso, em Alcione, né? E eles não são espíritos puros, não, são espíritos mais evoluídos, mas o que eles contam, que nem contam até na conversa, eles contam por meio de pensamento que o Miranda vai falar. É uma coisa, sim, fantástica. E aí o Miranda fala que já estavam aqui ao redor para poder sentir a psicosfera, porque, inclusive, o próprio perispírito deles é diferente, a constituição física deles é diferente. E eles vão também imprimir essa mudança genética nas próximas gerações. Qual que é a tendência do espírito? À medida que ele vai se purificando, vai evoluindo, e ficando mais fluido, né? mais tem outro nome, não é fluido, não. Que vai ficando, o perispírito vai ficando mais fino, né? Vai ficando, a gente já começa a ficar, a gente nem consegue enxergar mais, porque vira até uma luz, né? Quando a gente vê que o espírito é muito evoluído, você vê aqueles espíritos que tem só uma luz que nem forma aquela, em volta, aqueles coisa grosseira, né? Que a gente fala de perispírito grosseiro, que são as pessoas que estão mais materializadas, né? Então, eles também estão assim, num perispírito mais fluido, né? Então, o Miranda fala que ele tomou conhecimento que um grande número desses visitantes de Alcione, no caso de reencarnar, eles estavam em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, e iam visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores. Alguns se comunicavam e explicavam a razão que estava ali. Então, aí ele dá a entender que, em alguns locais, alguns espíritos estão fazendo, né, mensagens, talvez por psicofonia ou por psicografia, não sei qual é o método. Eu já ouvi falar várias coisas assim na internet também de pessoas que têm essa experiência e que eles estavam se comunicando e dizendo que estavam aqui e estavam explicando a razão. Bom, aí o Miranda diz que a primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando eles iam estar reunidos numa praia do litoral brasileiro, com mais de 10.000 alienígenas desencarnados, para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. Aí, desse modo, que era só para a noite seguinte, que eles vão ter programação, aí o Miranda fala que eles passaram a utilizar essas horas de folga, ele, a turma dele toda, né, dos amigos espirituais, que é um trabalhar do Miranda, eles foram usar para realizar visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico. Na hora que eles vão visitar a família, os amigos, foram a instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão e foram a hospitais psiquiátricos espíritas a fim de observar a aplicação dos recursos da doutrina no atendimento a seus pacientes. Então, assim, como o Miranda está ligado a esses
né, a parte de psiquiátrica também, desobsessão, aí ele aproveitou para fazer isso. Cada um faria lá o melhor uso do seu tempo na hora de folga. E aí, agora, chegada a hora da primeira atividade, seria na noite seguinte, né? Eles rumaram felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica, pelos sons da natureza, era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos, aguardando. Escutava-se a música da brisa noturna e sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Então, eles estão num pedaço de praia, que é areia, né? Um pedaço, tipo uma praia, não deserta, mas é um local que ele está deixando claro que não tem nem influência ali de energia, de vibração, de pensamentos ruins, de nada, né? Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia, estava o doutor Artêmio e os diversos chefes de equipe e alguns auxiliares. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Aí ele está se dirigindo para esses habitantes de Alcione, né? Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia no grupo no mundo em que habitais, onde não mais existe o sofrimento nem o desespero, o crime e nem a hediondez. Ireis enfrentar combates difíceis no trato com a violência e a revolta, remanescentes do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas no nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos programas de atividade. Lutareis com os instrumentos da amizade, contra o ódio contumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores, que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em que depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis a desonra e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumados a superar empecilhos e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que o sacudirão. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia, que ainda enxameiam em nosso amado planeta, confortando-os, desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor, a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físico, voltareis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre. Sede bem-vindos à Terra. Que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. E aí houve um silêncio feito de alegria e de esperança,
e depois foram feitas sugestões para que a prece, como ciência do intercâmbio divino, fosse utilizada o máximo possível. E agora, para a gente comentar, tem aqui o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, vai falar. Bom, os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Aí na pergunta 578, vai ter uma que ele fala ali, olha só o que ele fala aqui, para poder entender essa pergunta. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Ou seja, se eles não permanecerem assim, eles não vão triunfar. Aí a pergunta que foi feita lá, poderá o espírito, por culpa própria, falir na sua missão? E a resposta é sim, se não for um espírito superior. E aí vem a letra A, que é: que consequências lhe advirão de sua falência? Terá que retomar a tarefa, essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, só também para a gente fechar aqui, antes dos comentários, tem do livro A Gênese, no capítulo 11, no item 45, que fala das reencarnações dos espíritos superiores na Terra, vai ter observação, que é igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido, que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos a tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então, agora nós vamos... Estou falando isso porque a gente vai agora ficar nessa dúvida, né? Vamos comentar aí. Se eles agora, se esses espíritos estão vindo, o que vocês acham? Eles podem errar? Assim, até Sultane e pessoal, esse trecho já conversei com outro grupo de estudos, né? E até isso vem muito no livro no estudo que eu faço do livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Resvalam, sim. Pode resvalar e pode regredir, pode ter que voltar na missão, porque ele ainda não é um espírito superior, ele ainda está numa escala espírita de evolução, né? E ainda não é um espírito de luz completo, né? E no segundo comentário também, que você volta, se você voltar lá naquela, quando você falou porque na verdade a escala espírita que nós estudamos, ela é maior, né, do que aqueles 3 pontos. Aquilo ali é o começo, o final e o meio da escala espírita, né? Agora, entre isso tudo, tem uma infinidade que a gente ainda não consegue saber, porque parece que tem 9 ou 12, mas, na verdade, tem muito mais e que nós ainda não temos conhecimento para saber, né? Porque cada espírito está num nível de desenvolvimento diferente do outro. E, às vezes, um negocinho pequenininho já faz ele estar numa outra parte da escala, né? Um detalhezinho pequenininho. Aí voltando no que você apresentou, né, que você apresentou da escala que ainda nós estamos, infelizmente, ainda naquela parte triste da escala, né? Muitos. A pergunta 578. Essa está na pergunta 578, um pouquinho antes. Muito num pouquinho mais evoluídos que os outros, mas ainda naquela escala lá inicial dos espíritos imperfeitos, que ainda tem tendência ao mal, né? Que ainda, infelizmente, né? Essa é a realidade do nosso planeta, né? E ali ele fala que tem mais matéria do que espírito. O que vai acontecer com a gente agora para o mundo de regeneração?
nós vamos ficar mais espírito que matéria. Mas a gente só vai fazendo isso à medida que a gente vai depurando. Um pouquinho mais, né? O que acontece? Mas é o que você falou. Não significa que é espírito puro. Os únicos que não erram é o espírito puro, que é Jesus e a galera lá no nível dele para cima. Mas na outra escala, que tem, vai lá, 9, sei lá, várias gradações, também ninguém, vai estar todo mundo até só o puro, que com certeza não erra, que é o caso de Jesus, que veio e fez tudo que ele tinha que fazer. Né? E que podem resvalar numa missão dessa, eles veem como espíritos superiores, né? Que são espíritos. São espíritos que já estão bem mais evoluídos que a gente. Superiores ao nosso, né? Superior à nossa, bem mais. A nossa escala, né? A nossa coisa. E eles podem resvalar, infelizmente, é um grande desafio, né? Na verdade, quando esses espíritos vêm para um planeta tão material quanto o nosso, é um grande desafio para eles, porque até Leon Denis fala isso, né, no Problema do Ser. É um desafio muito grande viver no corpo de carne. É o que ele coloca aqui, que eles colocam aqui, vai ter um momento que eles estão com uma missão especial, né? Mas que no livro A Gênesis fala que eles simultaneamente vão também fazer o adiantamento pessoal deles. Eles também vão evoluir mais ainda participando disso. Agora, regredir na evolução, a gente não regride. Como você falou, você volta em função... Não sei se vocês lembram no outro livro. Não é regredir. Quando a gente fala de regressão, não é regressão de você sair do mundo que nós estamos para o mundo primitivo. E nem no espírito, você não regride, porque você não perde nada, nenhuma vantagem, nenhuma coisa que você não perde. Agora, também já fiz um estudo sobre isso. A gente não perde o que a gente adquiriu. A gente nunca perde o que adquiriu, mas pode ficar embotado. Sim, tá certo. Pode ficar embotado. Vocês lembram do outro livro que a gente estudou? Para quem não estudou, eu vou comentar aqui rapidamente. A médium, lembra que ela já tinha sido da Ordem das Clarissas? E depois, passa dos 200, 300 anos, ela vai lá, ela se suicidou. Passou mais 200, 300 anos, ela vai lá e matou lá um anão lá, que era o seu servo. Mas ela estava com aquele merecimento, porque ela tinha muito mérito da época que ela foi da Ordem das Clarissas, e ela teve uma evolução muito grande ali. Ficou com méritos evangélicos, né? Que aí eles tinham até outro nome lá. E aí, com isso, ela tinha essa bondade. Só que o espírito de volta e meia dava uma... Resvalou. Isso aí, dava uma escorregada. E agora ela estava lá com aqueles montes de obsessores cobrando aquelas coisas daquela época, né? O anão que foi atrás dela, o outro que também da época que ela se suicidou. Então, o que aconteceu? Ela passou, como você falou, fica emboltada durante um tempo que a pessoa cai no erro e aí depois vai ter que reparar aquele erro. Não interessa lá que você já foi muito evoluída. No caso de Francisco, 1200, e agora estamos no ano 2000, 800 anos depois, e você agora está passando, né, o sufoco daquilo. Porque sempre, nós já falamos várias vezes, sempre vai haver, você vai ter que fazer a reparação. E existem milhões de maneiras de fazer a reparação. Não é a lei de Talião, você vai poder reparar com alguma prova, com alguma expiação, então você vai ter meios de fazer isso. Só que não tem jeito, você vai ter que reparar aquilo ali. Você alterou a estrutura de tudo, né? Porque a gente não altera só o nosso perispírito, você altera a vida das outras pessoas, você desequilibra. Então, é como se estivesse mexendo um lago parado, assim, você vai lá e bota uma pedra no lago e aquilo vai embora, e aquilo vai, aí depois bate na ponta e volta para cá. Então, isso, você mexeu no equilíbrio do espírito com a matéria, seja lá quando for, com a natureza, o que for, você vai receber de volta. E é por isso que a gente tem que mexer da maneira correta, de vibrar sempre para fazer o bem, que aí você vai irradiar e vai receber de volta, né? Mas foi ótimo. Esses estudos também de Leon Denis, eu também escuto muita coisa que faz link com esse nosso estudo aqui, mas aí também eu tenho que estudar mais outro livro, né? Vai ficar mais difícil. Quem mais vai comentar? Gente, complementando o que a Vera falou, né? E você também, Sultânia. Por outro lado, os espíritos que estão, né, acima da gente, vamos dizer assim,
mais evoluídos que a gente, provavelmente são, né? Mais evoluídos que a gente, eles vêm para, como você colocou, né? Como está no livro, né? Habitar em famílias não habituadas a padrões de bondade e justiça. Olha que interessante, porque a gente observa, a gente que está saindo um pouco dessa bolha da realidade material, né? A gente que está saindo quando a gente estuda de alguma forma, né, a espiritualidade, a gente sai um pouco daquela coisa muito material para observar. Então, a gente observa que o ideal seria esse hábito, esse padrão de bondade, de solidariedade, não só nas famílias, mas em toda a humanidade, né? É o que a gente vem buscando, é o que a gente pede quando a gente faz as nossas preces. E aí a gente vai se deparando com esses espíritos que estão reencarnando com esse propósito. Então, é claro que, pela própria lógica, né, nascer, crescer, se desenvolver, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, a natureza não dá saltos, aquela coisa toda. Haverá um tempo, né, de desenvolvimento da humanidade com essas pessoas que estão vindo para nos ajudar. A gente pode perceber que houve uma evolução. Apesar de tudo que a gente vem passando, nós já temos uma evolução. Hoje, a gente não consegue imaginar uma pessoa fumando dentro de uma sala de aula, por exemplo. Né? Na minha época de faculdade, todo mundo fumava dentro da sala, ficava horrível, enfim. A gente tinha... Existia, e era normal, não era nenhum absurdo. Hoje já não é normal, hoje é um absurdo. Há tempos atrás era muito mais comum jogar lixo, ainda é, infelizmente, mas muito menos, jogar lixo na rua, né? As pessoas têm mais a consciência, então tem muita coisa que mudou nos hábitos, no comportamento da gente, né? Então, isso significa que a gente está evoluindo. Nós, como seres, né? Como pessoas encarnadas, como espíritos, né? Nós estamos evoluindo. Então, eu vejo essa reencarnação vindo em massa também de espíritos mais evoluídos que a gente, com esse propósito de reconstruir o planeta, de fazer essa transição. Assim como eu vejo aquela... que também foi falado pelo próprio... Aqui mesmo, no Transição, foi falado pelo Manuel Filomeno, daquela... aquele grande número de espíritos que reencarnaram com aquela última chance, né, para se regenerarem, para melhorarem, né? Aí, uma vez, eu até brinquei e falei assim, ai, gente, que droga, logo na minha vez, né, vai vir essa galera do mal, né, essa galera devedora, né, e tal. Aí, depois eu parei, peraí, pode ser que seja eu também, né, nessa turma. Então, que falta de caridade a sua, né? Não é, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu parei... Podemos ser nós, ou então a gente também tem que ver que pode ser caridoso em relação ao outro, né? Não, pois é, mas é que a gente pensa, passa coisas assim, me passou pela cabeça, gente, logo na minha vez. Só que aí depois peraí, pode ser que eu seja uma dessas pessoas. A gente não sabe, né, do nosso passado, por misericórdia a gente não sabe, mas a gente está aqui, né, no planeta de expiações e de provas, porque coisas a gente está devendo. Mas realmente, com relação a esses irmãos que reencarnaram em condições piores, né, que a nossa, nós temos esse papel, né? Faz parte da nossa trajetória evolutiva ajudar, auxiliar a que eles se melhorem. Assim, nos colocando dentro desse grupo, porque a gente não pode achar que está numa posição melhor, porque eu acho que não estamos, né? A gente está em luta com a gente mesmo, a gente está lutando, a gente está estudando, a gente está batalhando, a gente está pedindo, a gente quer melhorar, mas a gente ainda não melhorou. A gente ainda vai dar o primeiro passo. Eu acho que
volto a falar, eu já falei algumas vezes, a gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou. Esse é o nosso objetivo. Nem que seja uma coisinha de nada, mas que a gente saia melhor do que a gente entrou. Isso já será uma evolução para a gente. Com certeza. Vamos voltar aqui, vai ter um pouquinho de texto, e aí vai ter um PowerPoint que eu vou passar para fechar, porque é um resumo. Então, agora, ele vai falar que foi feita, terminar a apresentação do programa para todo mundo, os futuros reencarnantes, e eles foram se misturando com os convidados de outras equipes, conversando, né, a respeito desse trabalho, que é se desenhar para o futuro, esse labor que ele chama, né? Aí ele fala que logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Então, lá vem uma leva de 10.000 que eles dizem que são uma bela aparência. Eles vão falar que são sempre assim, uma beleza que você olha e você já se enternece também. Essa turma aí, se eles vierem em 2005, dá uma turminha com 17 anos aí, gente, na área. 10.000 com 17 anos, e muitos no Brasil, né? Porque essa galera aí está sendo falada ali. Ele fala que teve no mundo inteiro, mas só que esses 10.000 estão aí, né? Vai dar a entender que está tudo nas cidades brasileiras. Foi o que ele comenta aí nos capítulos. Aí ele vai falar que também, além dessa reunião, ele observou que tinham vários espíritos encarnados em desdobramento, porque isso já era de noite, já era tarde da noite, que estavam se movimentando ali, naquele mundo dele, entre eles, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguir qualquer contato lúcido. Sim, eles estavam ali com seus interesses, que ele fala, cada um com seu interesse, que os tipificavam, cada um com seus típicos interesses, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando estão despertos, estão no corpo físico, né? Mas aí ele olhou e ele disse que via também, vez por outra, viam as luzes, que eles mostram, né, que eles falam, como é que você olha para o céu, vem aquelas luzes chegando, verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando ou retornando, como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área. Agora eu vou passar para um PowerPoint que é muito bonito, que é a... Eu levo surra para poder compartilhar a tela de PowerPoint. Pronto. É o título do capítulo, na Diretriz para o Futuro. Então, ela vai botar umas fotos aqui nos desenhos, a Jussara, né? Está o nome dela aqui? Não, Jussara. E ela fala, aí ela começa a botar os desenhos com trechos do livro. Então, a primeira atividade, eles estavam reunidos, porque a atividade ia ser na noite seguinte, né? E eles iam ficar reunidos depois na praia, com os 10.000 alienígenas desencarnados, para ouvir o doutor Atênio, falando sobre os compromissos. Aqui ela lembra que nós já passamos por isso. No caso, vindo para o planeta Terra, a turma de Capela, né? E aí ele fala que essa raça adâmica, ela foi um conjunto de espíritos muito mais adiantados que habitantes da Terra. Então, está mostrando aqui como esse lugar que eles vieram, né? Lá de Capela. E eles nasceram aqui em atendimento às necessidades do progresso, do nosso progresso. E aí vieram aqui construindo, a gente sabe, Egito, hebreu, o hindu, e foram lá construindo pirâmide, coisas que hoje em dia não se consegue, ninguém tem a ideia de como é que faz um negócio daquele. Aí, lógico que isso foi uma inteligência superior que veio, né? Mas você vê que as histórias de que contam, né? Se tiver na história, escrita e tudo, não tem nada de tão assim, é mais em função da inteligência, a raça também, que aí a genética foi mudando, porque quanto mais lá atrás, né? Quando começou a ver os terráqueos aqui, era tudo naquele nível lá do homem das cavernas, né? E aí foi se aperfeiçoando, foi ficando mais bela, foi tendo mais mudança genética. E aí ele fala aqui que essas imigrações acontecem, no livro A Gênese vai trazer, essas imigrações vêm de uma outra esfera e que, no caso, deu origem à raça, simbolizada na pessoa de Adão, por isso que chama raça adâmica, que simbolizou com o nome Adão, que, na verdade, tem gente que leva isso ao pé da letra, que acha que é só o Adão que veio. Aqui tem ele falando que alguém estava comentando aí, do processo evolutivo, pode ocorrer lentamente, de acordo com as mudanças naturais, ou rapidamente pela interferência de elementos externos. Então, foi o que aconteceu com a humanidade terrestre no momento da sua caminhada evolutiva, quando esses espíritos vieram de Capela para cá.
E aí teve essa empurrada. Mesma coisa que vai acontecer com a gente aqui agora, recebendo esses, do caso, que estão vindo mais evoluídos, porque primeiro foi para poder dar um pontapé para conseguir seguir em frente lá, né? Nós estávamos lá antes, não tinha nem Moisés na história ainda. E depois, agora está vindo para poder evoluir, para passar para um outro nível o planeta, né? Vamos sair de provas de expiações. Então, isso aí é um pontapé que eles dão, uma empurrada. Eu falo, de acordo com as mudanças, pode ser, está no livro A Gênesis também, não, na Gênesis, capítulo 11, pode ser naturais ou rapidamente para interferência de elementos externos. Então, essa miscigenação favoreceu o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, implementando, inclusive, mudança na aparência dos corpos, que se revelaram mais embelezados. Entendeu? É aquele lance, saiu daquele povo das cavernas e veio vindo um povo melhorzinho. Aí ela fala também aqui, sempre trazendo do livro A Gênesis, que a humanidade terrestre nunca foi homogênea desde o início da sua formação. Com a chegada dos primeiros integrantes, após a humanização dos princípios inteligentes, que nós estávamos na fase animal, aí o princípio inteligente passou para a fase hominal, e aí nós começamos a sofrer essas influências desses outros espíritos para poder aperfeiçoando também. A humanidade sempre foi constituída pela mescla de espíritos vindos de outros mundos, que, semelhante à enxertia realizada nos vegetais, eles introduziam modificações impulsionando o progresso humano. Então, aqui no Gênesis fala também, a Terra se achou povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Então, iam recebendo os corpos, e aí tem toda a explicação no capítulo 11 lá. Aqui, no capítulo 11, também, no item 31, ela comenta que a gente pode comparar os espíritos que vieram povoar a Terra, esse bando de emigrantes de origem diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem. É como se a pessoa vai para uma terra, né? E vem aquele monte de imigrantes, aí constroem com madeira e pedra suas habitações, aí cada um de acordo com o grau do seu saber, com o seu gênio particular, vão se agrupando de acordo com suas origens, seus gostos, e vão acabar formando grupos para tribos, depois povos, que vão ter os seus costumes e caracteres próprios. Então, ele vai ser lento ou gradual, como já falamos, essa evolução. Aqui, do livro, ela fala que, enquanto estavam lá esperando para trabalhar no dia seguinte à noite, né, eles foram e fruíram o convívio dos amigos espirituais. Né? Foram lá na família, foram ver aquele pessoal dos trabalhadores do centro espírita, está mostrando aqui eles, fez um desenho. Então, desse modo, fomos visitar os familiares, instituições espíritas dedicadas à desobsessão, hospitais psiquiátricos, para observar a aplicação do recurso da doutrina nos seus pacientes. E aqui ele fala sobre a história da praia, da poluição mental e poluição física, que ele diz que eles rumaram felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, e num local que é rico de plantas, vibrações puras, não contaminada pelas mentes em desalinho, que seria poluição mental, e nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos, que seria poluição física. Eles estavam lá na beira dessa praia. Escutava-se uma música com a brisa noturna, fizeram uma oração, um pedido de amor, e aí tem a frase aqui está mostrando a reunião deles, aqui, a frase dizendo que são chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. E aí todos os conselhos que ele vai falando, vocês vieram da dimensão, tudo que a gente já leu aqui, vão suportar aflitivo peso da ódio, costumar, ferrenho, agora com a calúnia, perfeito, Deus fez um quadro terrível, né, para eles. Mas aqui tem bota Kardec, porque Kardec também recebeu uma comunicação parecida, dizendo que ele ia ter problemas e que ele ia sofrer várias injunções, e aí qual é a mensagem positiva? Jesus estará convosco em todos os momentos. Então, aqui do Kardec, né, vai para o Kardec, aqui continua falando que eles vão caminhar de Santa Pedregosa, aqui está mostrando um médium, né, acho que quis desenhar aqui o Chico Xavier, também que ele parece que está um Emmanuel, também que passa por isso tudo que está colocado aí para esses espíritos que vão reencarnar, né? Todos esses avisos aí, todos eles passaram por isso. Aqui está mostrando o Divaldo também, com o mesmo problema, ele, para poder trazer as mensagens de Joana e do Miranda. Olha, vocês vão passar por isso tudo, mas vão visitar os lares, vós sois o sol da terra. Sal da terra que diz que significa
que descrever uma pessoa ou pessoas com grande bondade, confiabilidade ou honestidade. Significa pessoas essencialmente boas. Na Bíblia está no Sermão do Monte, citado no Evangelho de Mateus: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. E aí ele vai falar que eles vão ficar presos na matéria, né? Presos, mas de noite, quando eles estiverem dormindo, eles vão ter a condição de ir visitar e voltar, porque como eles são espíritos mais evoluídos, eles conseguem sair daqui e ir lá no planeta deles fazer a visita. Quando o espírito não está tão evoluído, ele não consegue passar por uma dimensão mais evoluída que a dele. Isso a gente já leu em algum capítulo aí, e também se fala isso também no livro de André Luiz. Então, o que eles conseguem? Eles já são dessa vibração evoluída, eles conseguem, na hora de dormir, um sono. Eles falam que eles vão ajudar eles, eles falam que nós vamos ajudar vocês, não sei se é nessa hora, eles falam que vão pegar eles e vão levar eles para poder visitar, para poder matar aquela saudade, coisa e tal. Só que aí eles voltam para casa e continuam o sofrimento na matéria, né? Nem tanto que o sofrimento deles não vai ser tão profundo, porque a gente já comentou aqui que eles não têm ligações na história desses pais. Então, não tem aquelas ligações de um que a vida, o que um fez para o outro, né, na outra existência, e eles vão ser, nesse ponto, vão estar mais tranquilos, vão ficar mais seguros de lidar com tudo, porque eles não vão olhar, sentir mal para essa pessoa, que meu irmão, poxa, tem um sentimento ruim para esse irmão, para essa mãe, porque eles já estão no outro nível, eles já estão bem mais evoluídos que a gente, então eles conseguem olhar sempre com o coração, se eles sendo, né, perseverar lá no bem, sempre com o coração já com compaixão, com gratidão. Aí ele comenta aqui que viu os espíritos andando, né, e que as pessoas estavam lá, os desencarnados andando, passando no meio do povo, lá daqueles milhares de espíritos, e ninguém está sabendo. Encarnado que está dormindo, né? Está desprendimento pelo sono. Passando entre eles ali, ou vendo eles ali, mas não está entendendo nada, e está ali só para passagem. E aqui ele fala também que via aqueles espíritos entrando e retornando para seus lugares. No texto que eu vou mandar para vocês, tem umas referências ainda da Gênese, que é algum desses itens que a gente colocou, e umas da obra póstuma, quando fala de Kardec falando sobre a história da missão dele, que eles falam para ele que ele tem que suportar uma luta, papapá, e aí, nesse caso, vou mandar para vocês. Gente, 20 para as 9. Vocês têm mais alguma coisa para a gente comentar? Quem quer comentar sobre o capítulo agora, para fechar? Sutane, é muito lindo esse estudo, realmente. Essas imagens, né, que ela colocou, ficou tão lindo. A gente tem uma ideia, né, assim, do que ela quer passar. Eu achei que ela foi muito feliz nesse trabalho que ela apresentou, né? Muito lindo. A Jussara sempre traz. E a gente é isso, né? Eu acho que a gente tem uma missão, assim, ainda tem muito trabalho pela frente, né? Nós temos muito que fazer e muito que observar, porque muitas vezes a gente está voltado só para os nossos problemas materiais e a gente deixa passar algumas oportunidades de não só de fazer uma caridade, mas eu digo até observar mesmo o que Deus tem nos fornecido de material para que a gente possa enfrentar esses desafios, que não são poucos, mas como foi dito ali no livro, né? Jesus está com a gente, né? Então, apesar de todas as dificuldades, ele sabe que a gente vai passar, ele sabe que a gente vai ter que enfrentar, mas ele está do nosso lado, né? A gente não pode perder isso de vista, né? E esse capítulo mostra muito bem isso, né? Eles estão nos falando, olha, gente, acreditem, vocês não estão sozinhos. A gente tem o apoio deles. Basta que a gente olhe para o alto. Não se esqueça só de olhar, né? A gente não deve se esquecer só de olhar para a nossa vida material. A gente não se esquecer de olhar para o alto. E lembrar que eles estão ali nos apoiando e nos auxiliando. E se a gente tiver algum pedido a fazer, material também, está valendo, né?
não tem problema, né? A gente não pode deixar também. A gente não está aqui para viver, pelo menos a gente sabe que não é para isso, que a gente está aqui para viver só a vida material, mas a vida material é importante, né? Então a gente tem que ter uma vida digna. Então a gente não está valendo a gente pedir alguma coisa material, mas a gente não pode esquecer do resto, né? Do universo. Ele fala que Jesus estará convosco em todos os momentos. Está com todos nós em todos os momentos. É só a gente fazer a conexão e ficar naquela recepção, se tornar receptivo, porque no momento que você está receptivo, você está deixando caminho para outros, os enviados de Jesus, de Maria, de cada um se identifica com o Espírito Superior aí, Francisco de Assis, Clara de Assis, aí você conversando, pedindo, né, essa proteção no sentido de que a gente possa ter condições, lucidez, né, sabedoria para lidar com tudo na vida da melhor maneira possível, para não sair da lei de Deus. A gente seguindo ali o caminhozinho, seguindo, tendo a lei de Deus na consciência, seguindo isso, a gente não erra. E aí a gente não vai ter desculpa, não, porque essa lei está na consciência, né? A gente sabe, e só depende da gente de tocar para frente. Esse capítulo é muito bonito, o próximo capítulo vai ser a continuação falando com... Na verdade, praticamente, eles vão contar muito para o Miranda como é que é lá o planeta deles, que é aquilo tudo lindo que a gente vê nos filmes. E aí o Miranda fala assim, aqui, onde eu estou, já é tão bonito, pela descrição que a gente vê, né? As flores diz que flor toca música, o ambiente está com com a vibração, e as luzes, tudo funciona de uma intensidade muito profunda. Então, se ele no caso do Miranda, né, que o campo lá onde é a comunidade dele, já é muito legal, e aí, imagina o Dalcione, ele vai falar que eles não têm nem palavras, tanto que eles conversam com ele com o pensamento. Mas vamos nós, né? O caminho agora é esse. Lembrar que já tem muita gente aí para ajudar a gente, muita gente já também está ligada nessa... Tem uma turminha aí que veio agora com essa fase aí de 17, tem outras pessoas que a gente assiste umas palestras, até uns novos, falam, gente, esse menino já está falando desse jeito. Então, assim, não é para a gente ficar lá, deve ser de auxílio, mas que a gente vai lembrar que vai ter muito espírito, já que está avançado aí, para poder trazer boas lições. Vamos ficar atentos, né? Gente, então vamos terminar, que já é 15 para as 9, tá? Então fica aqui o meu aviso que na próxima semana a gente vai deixar aqui o aviso que só vai no dia 12, nós vamos 12 de abril, né? Estamos 12 de abril de 2022. Esse vídeo vai ficar para posteridade. Eu falo que se eu tiver bisneto, eles vão conhecer a bisavó deles, porque eles vão ver o vídeo. E aí fica, né? Enquanto o YouTube existir, nós estamos aí. Essa nosso encontro semana que vem, dia 12, a gente vai dar uma parada, e aí voltamos dia 19 de abril para a gente estudar o capítulo seguinte, que é muito bom também. Foi um prazer. Beijo bem grande para todos vocês. Foi tudo muito bom, gostei demais. Boa noite para vocês. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite.